O futebol brasileiro chegou a um estágio tão enojante que muita gente acredita que consegue as coisas no grito. Roger, ontem, no Boleiragem, trouxe uma análise interessante sobre as limitações da arbitragem brasileira, levando em consideração a falta de profissionalização e diversos outros aspectos que já são destacados há muito tempo e acabam se tornando, no final das contas, uma bola de neve, e o resultado é esse desastre que é a arbitragem nacional, tendo em vista que toda rodada tem uma porrada de lance para se analisar, para se discutir, para se debater, tem várias conspirações para poder fazer, tem várias CPIs para serem abertas e diversas outras questões que são levantadas, e esse caos acontece da primeira até a 38ª rodada do Brasileiro, e durante o Brasileiro acontece também em vários outros campeonatos, né? Mas a sensação que eu tenho hoje é realmente essa que me fez startar o vídeo. Parece que muita gente está acreditando que pela fraqueza, pelas limitações, pela ruindade da arbitragem brasileira, no grito vai conseguir as coisas. Tem sido assim. E a gente tem visto isso apontar muitas vezes o dedo para o Bahia. Historicamente, o Bahia sempre conviveu com problemas de arbitragem, porque a arbitragem é ruim e porque a arbitragem, na dividida em muitas oportunidades, acaba optando, de certa forma, pelo time dito mais expressivo e tudo mais, pela pressão da torcida, pela repercussão negativa em caso de um erro e etc, 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 etc. Acho que há uma fraqueza psicológica profunda nos árbitros brasileiros. Isso é de responsabilidade deles, mas principalmente dessa estrutura de falta de profissionalização e tudo mais. Mas esse Bahia, que já foi inúmeras vezes prejudicado, tem sido apontado por alguns como beneficiado. A gente viu o que aconteceu em 2021, como se construiu a queda do Bahia. Eu nem fico apontando o dedo para a arbitragem, porque eu acho que a responsabilidade foi do Bahia, mas tiveram coisas sequenciais muito bizarras, né? E hoje ficam adotando esse discurso. O torcedor do Botafogo, com um choro absurdo depois do jogo que classificou o Bahia para as quartas de finais da Copa do Brasil, brigando com a imagem, o rosto de Arias machucado dos dois lados, um na Copa América, o outro contra o Botafogo no lance com o Gregory. E agora tem torcedor do Vitória da Bahia, eu nem estava levando isso em consideração, porque para mim era algo que não tinha discussão. Tem tentado criar uma narrativa de que houve um pênalti com a mão de Gabriel Xavier e a cabeçada de Wagner Leonardo. A gente vai falar sobre isso aqui, trazer um pouco das opiniões do lado de lá e também dessa percepção de Roger Flores, que é muito importante. Então bora aqui, bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos ver aqui o corte lá do Pod Zé, o podcast de Zé Eduardo Bocão, vulgo Bocão, né? Esse recorte está disponível lá no Ben News. O programa foi com o Léo Santiago, é conhecido de longa data, gente boa da melhor qualidade, e Rodrigo Chagas, profissional do futebol, jogou por muito tempo no Vitória, e também foi técnico do Vitória. Eles opinaram sobre essa situação de Wagner Leonardo e Gabriel Xavier. Vamos ver. Porque, na minha visão aqui, Wagner Leonardo cabeceia, Gabriel Xavier sobe com os braços abertos, certo? Aí vocês vão analisar friamente. Quando o Wagner Leonardo cabeceia, a bola bate aqui, ó, na mão de Xavier e vai para frente. Acho que a gente pode ver isso aí. Acho que bateu unanimidade. Não, que bateu, bateu. A questão é só o contexto, né? Aí, vamos ver aí, ó. Bola lançada na área, cabeçada. Wagner. É Wagner. É Wagner. Wagner. Certeza. E aí? Wagner. Wagner? Não sei se é Wagner. É o Wagner. É porque teria que ter outra câmera. Porque se for Wagner, é o quê? Foi o Wagner. Wagner é pênalti, olha lá. Olha lá, ele que subiu. Foi Wagner. Foi o Wagner que cabeceia. Eu acho que a gente está muito dependente Pode falar mais. Eu acho que a gente está muito dependente da interpretação do VAR, não é nem do árbitro. Esse pênalti aí, em outras rodadas, eles poderiam dar. Porque não existe um critério certo. Fica a margem, como o Rodrigo falou, da interpretação. Então, ele pode não dar hoje, a semana que vem tem o mesmo lance, ele dá.
vamos lá, vou trazer a minha opinião, evidentemente respeitando a opinião dos companheiros, né? Cara, não tem reação. Gabriel Xavier tá de costas pro lance, ele não tinha onde esconder a mão naquele movimento ali, é muito rápido, é uma cabeçada que vai aqui. Existem situações e situações. Eu sei que eles estavam discutindo sobre ser Wagner ou Gabriel Xavier, porque quando o próprio jogador acaba cabeceando, esse lance já aconteceu, inclusive, contra o Bahia em algumas oportunidades, não é pênalti, né? É indiscutível que não é pênalti, porque é uma reação muito rápida. Mas nesse caso, mesmo com o jogador do time adversário cabeceando, também não é, porque é uma reação muito rápida. Tava no lado oposto do gol, a bola ia saindo, sabe? Assim, existem diversas interpretações que corroboram com essa opinião minha de que não é pênalti, né? Mas eu concordo com o que o Léo disse. Em outras rodadas podem marcar justamente por conta da fragilidade da nossa arbitragem. Agora, isso não quer dizer que, porque em outras rodadas, com outros times, em outras situações, em outros contextos iriam marcar, tem que ser marcado contra o Bahia, né? Não tem sentido. A regra tem que ser seguida, foi seguida de maneira correta, adequada. Se em outras rodadas é marcado, o problema é do campeonato, né? O problema é muito mais profundo. Não dá para poder justificar um erro com vários outros, né? Isso daí eu acho que é um fato. E Roger Flores, nem mencionando esse jogo do Bahia, nem o jogo contra o Botafogo, por exemplo, né? Para além desse Bavi, já que a gente está usando esse Bavi como exemplo, ele fala de maneira geral mesmo sobre essa questão da arbitragem e traz o seu ponto de vista. Eu vou trazer aqui agora. Você falou, hoje eu vou falar. Agora, por favor. Não, é que eu tô. Eu quero ver. Tô cada vez mais. Não, eu tô cada vez mais decepcionado com a arbitragem, cara. E eu tô achando que a arbitragem está condicionada a compensar de um jogo para outro. Quem reclama mais no jogo seguinte, a dúvida é beneficiado. Eu não falo nem ser beneficiado, né? Mas lances duvidosos, olha, cara, prejudicamos ali no jogo anterior esse time, eles reclamaram muito. Então, se tiver dúvida, não é beneficia claramente, né? Não é isso, não é esse ponto que eu... Mas, cara, tá me dando a clara sensação de que tem uma compensação de um jogo para outro, de quem grita mais, de quem realmente é prejudicado em lances escandalosos. E o que a gente tem visto cada vez mais são lances escandalosos não serem marcados, não serem cumpridores da regra. E a regra, nesses lances, é muito clara. Tem gente brigando com a imagem. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar mais, porque isso não vai parar só nesse que a gente vai mostrar agora, de lance polêmico, né? Para ilustrar exatamente o que você está falando, a gente pode soltar o lance do Pulgar em cima do Richard Rios. Então, por favor. Enfim, acho que a indignação de Roger é justa, e eu tenho percebido isso também. E aí se torna uma bola de neve, como eu estava destacando no início, né? Cada um quer reclamar mais alto que o outro, todo mundo começa a reivindicar ao mesmo tempo, e aí no final das contas gera uma implosão absurda de incompetência, né? Eu acho que esse ponto de brigar com a imagem é importante, porque nesse caso, para mim, estão brigando com a imagem. Todo mundo sabe que esse lance não é para ser marcado pênalti, porque o tempo de reação é muito curto, muito rápido, não era uma bola de direção ao gol. Enfim, existem diversas interpretações que fazem com que a gente chegue a essa conclusão. E estão brigando com a imagem lá no lance do Botafogo, cara. Aí aparece o torcedor do Vitória, antes do Bavi, para poder colocar uma pressão e fala: o Bahia tá enfrentando os times com um a menos, todo jogo tem jogador expulso. Aí você vai ver. O cara do Cruzeiro, Marlon, quase quebra a perna de Gilberto, vai solando, ele mesmo pede desculpas depois, porque sabe que errou. Expulso. Aí no jogo do Grêmio, Diogo Costa foi expulso num banco de reserva, não ia mudar nada no jogo. Depois outro cara, quando acabou o jogo, foi lá xingar o juiz, fez assim, expulso. Sacou? Aí você vai vendo jogo por jogo, todos os jogos têm um motivo claro pro cara ser expulso. Aí quer criar uma narrativa de que o Bahia vai ser beneficiado. Aí agora, nesse jogo contra o Vitória, Carpini foi expulso. O Bahia foi beneficiado por isso, foi? Carpini, estando ali fora da beira do campo, atrapalhou, foi? Se ele tivesse ali, o Vitória ia fazer o gol? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Só faltava aquela bola dizer o Hugo entrar, ser gol, e aí ia dar impedimento naquele lance, porque estava propício para esse impedimento, ali só ia ver com linha mesmo, tracejada e tudo mais. E os caras falaram que foram roubados, que o Bahia foi beneficiado, pelo amor de Deus, né? Então estão brigando com a imagem, é a lei do mais forte, quem grita mais acaba, no final das contas, sendo mais prejudicado, mais beneficiado, perdão, em tese, entre aspas, né, e tal. E eu já tô aqui receoso de na próxima rodada o Bahia ser prejudicado, porque tem um histórico do jogo contra o Grêmio e agora todo mundo tá apontando todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. Você do Botafogo, do Vitória, tá apontando dentro do Bahia como se o Bahia fosse beneficiado. Aí no jogo contra o Grêmio agora vai ter que ser prejudicado. Pelo amor de Deus, né?
Me ajude a te ajudar. E lembrando que no primeiro turno teve essa situação do jogo contra o Grêmio. Renato Gaúcho saiu de campo e tudo, sem motivo nenhum, porque não teve nenhum prejuízo ao Grêmio ali. Diogo Costa foi expulso no banco porque reclamou, porque falou alguma maluquice lá. Ai, tá um saco esse tipo de situação, né? Mas a gente tem que vir aqui falar, né? Até para poder trazer à tona essa temática. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?